Olá, tudo bem? Nós estamos hoje aqui com essa fera, professor Quixaba. Nós vamos bater um papo a respeito de aprendizado. Como é que o aprendizado acontece na vida do ser humano, nas diversas áreas da nossa sociedade, mas nós vamos especialmente falar como esse aprendizado acontece na nossa escola, na Escola Crescer e no curso Pré-Medicina. Seja muito bem-vindo, professor Quixaba. Feliz Ano Novo. 2025 a gente espera que seja um ano de muitas realizações e de muita paz e de muito aprendizado. Muito aprendizado, né? Afinal de contas, a gente vive em função disso, né? Então, pessoal, assim, o mundo vive sobre esse olhar, né? Resultado de Enem, faculdade, concursos. E nós, enquanto escola, esse é o nosso objeto realmente de realizações. Fazer com que o aluno consiga realizar os seus sonhos dentro das suas expectativas de vida, né? A gente tem aqui todo um planejamento, estamos planejando o ano de 2025 desde julho de 2024, porque a nossa preocupação é exatamente dar o que há de melhor para os nossos alunos. E aí eu queria conversar com você, professor, a respeito de como é que é esse projeto na Escola Crescer, no curso Pré-Medicina, de que a gente ajuda esse aluno a verdadeiramente realizar seus sonhos. Como é que a gente trabalha aqui? Bora contar pro pessoal? Certeza. Milene, prazerzão estar aqui com você. 2025 cheio de alegria, de expectativa para a gente, para todo mundo. Discutir sobre educação é o que eu tenho feito há 30 anos já. Só há 30 anos? 30 anos já. Cada vez mais me envolvendo e aprendendo todo dia. Por quê? Porque, começando pela palavra aprender, é uma capacidade inerente ao ser humano. De todos os seres vivos, o ser humano distingue-se por justamente ser o que tem condição de aprender. E o que é aprender? Aprender é a capacidade de transformar. Então, nós, seres humanos, somos os únicos que aprendemos e transformamos, por isso transformamos. Então, a humanização era isso. Humanização é sairmos apenas do instinto para a capacidade de aprender. Por exemplo, Milene, se você pegar o João de Barro, o João de Barro ele constrói uma casa, constrói a casinha dele, mas vai ser eternamente aquele modelo. O ser humano, ele consegue construir apartamentos, prédios, cidades... De acordo com as suas necessidades, né? E a necessidade do ser humano, ela vai mudando. Exato. Vai mudando de acordo com a sua fase de vida, vai mudando de acordo com os seus sonhos, com os seus desejos, né? É isso. Então, isso caracteriza a gente. Então, a gente aqui na Escola Crescer, em Pré-Medicina, a gente é muito consciente disso. Por isso, toda vez alguém chega, eu não aprendo. E a gente é muito firme em dizer, aprende sim, por quê? Primeiro porque você é ser humano, e essa é uma característica nossa. Então, a aprendizagem é isso, é a capacidade que nós temos de transformar. Transformar então, aquilo que a gente precisa, isto, né? Que é a primeira fala que eu quero deixar é que quem aprende... Aprende alguma coisa aprende por necessidade. Aprende por necessidade. Né? Quem é que aprende? O ser humano. Exatamente. E nós somos ser humano. Portanto, você aí está nos ouvindo, fique atento. Eu aprendo sim. Por quê? Porque eu sou ser humano. Isso é muito interessante. Dentro da psicologia, mais ainda, né? Porque a gente está sempre o psicólogo ele está sempre nesse caminho de fazer com que o ser humano se perceba no seu potencial. E aqui, às vezes, a gente recebe alguns alunos que não têm essa capacidade de se perceber. Aí entra todo o papel da escola por trás, dos professores, a gente entra com a psicóloga da escola, a gente entra com uma motivação para que esse aluno ele se perceba enquanto ser humano. E ser humano tem uma capacidade enorme. Mas, professor, eu queria que a gente conversasse um pouco como é que a gente, em sala de aula, trabalha para despertar essa necessidade desse aluno de transformar o seu conhecimento. Outra coisa que eu acho muito legal que você fala, eu sou apaixonada por essa fala, é que aqui na Escola Crescer, no Pré-Medicina, a gente não está preocupado com nota. Não estamos, ele diz isso, né? Eu acho sensacional. Que a gente está preocupado mesmo é com o aprendizado, né? Queria que você discorresse um pouco sobre isso, né? Sobre essa forma da gente ajudar esse aluno a aprender. Isso é interessante, porque nesse processo de aprender, a humanidade foi, né, estudando, percebendo o que é preciso para aprender, e isso fez surgir na teleologia e a própria ontologia
aquilo que a gente despertou chamado de consciência. O que é consciência dentro dessas ciências, da teologia, da ontologia e da própria filosofia? Consciência é uma capacidade que nós temos de planejar. É o único que tem capacidade de planejar, é o ser humano. Então, quem tem capacidade de planejar é o ser humano. E a aprendizagem, ela é planejada. Ela não é instintiva. Então, Perfeito. Ela não é instintiva, ela é planejada. O João de Barro, volta aqui para o nosso amigo João de Barro, ele age por instinto. O ser humano, por ter uma capacidade de aprender, significa que ele desenvolve uma outra capacidade que é a consciência. E o que é consciência? A capacidade que nós temos em planejar. Por isso, o nosso aprendizado aqui, Milene, na Escola Crescer, já colocamos monitoria, mentoria, tudo isso vem da consciência, significa que ele é planejado. Então é essa maneira que a gente atua aqui. Que coisa interessante, né, Quixaba? Porque a gente, na nossa vida mesmo, a gente vê a importância desse planejamento. Se a gente não senta, em casa mesmo, vou ao supermercado. Se eu não sentar e planejar minhas compras, eu vou chegar no supermercado, perco tempo, o tempo fica uma coisa que realmente é muito escassa hoje. Então o planejamento, ele é o que vai dar o start para que os planejamentos, os nossos planos, os nossos sonhos consigam ser realizados. E aqui na Escola Crescer e no Pré-Medicina a gente tem muito essa vibe, sabe? Eu falei assim, em julho de 2024 a gente já estava planejando o ano de 2025. E é por isso que as coisas acontecem, né? Outra situação que é muito importante aqui na Escola Crescer também é um projeto que nós estamos tendo, já planejamos, sobre a mentoria e monitoria. A gente escuta falar muito. Ah, fulano é mentor de cicrano, o anjo da guarda é nosso mentor. Mas qual é o papel da mentoria, Quixaba? Como é que é? Como é que funciona isso dentro de uma escola, né? Dentro de uma instituição que quer realizar os sonhos dos seus alunos? O que é que a gente vai usar como mentoria para ajudar esse aluno? Bom, então vamos lá. Partindo ainda na mesma ideia, que já discutimos o que é aprender, que nós temos, eu acho que todo mundo já entendeu que todo mundo aprende. Mas para que aprender precisa de uma consciência, essa consciência é o planejamento, e esse planejamento vai da necessidade de cada aluno. Então, cada aluno tem uma necessidade. Cada pessoa vai aprender aquilo que ele sente que é necessário. Alguns vão achar que é necessário aprender mecânica de carro, então ele vai fazer um planejamento para aprender mecânica de automóveis. Alguns querem aprender informática, então vai aprender, que é uma capacidade dele, vai planejar, que é a consciência informática. E nós aqui na Crescer, como é que nós estamos trabalhando dentro desse planejamento? Nós queremos formar um cidadão para o mundo, para esse mercado de trabalho, que a gente não pode fugir dessa realidade, para a convivência, para a harmonia. Então, nosso planejamento está pautado nisso aí. Essa convivência com o dia a dia, com o mundo da tecnologia, com os conflitos sociais, como lidar com isso. Feito isto, aí a gente já tem definido que nós, e a Milene sempre coloca aqui, nossos pilares. Então, aqueles nossos 5 pilares é o que nós queremos aprender, da alimentação saudável, da educação de qualidade. Temos isso aí. Inclusão. Isto. Feito isso, o que é que nós vamos fazer? Nós temos aqui uma avaliação diagnóstica dentro desses pilares, cognitiva, com o nosso mais novo parceiro, que é o sistema Aritsá e o Evolucional. Esses alunos irão fazer uma prova, uma avaliação. Essa avaliação vai dar um diagnóstico de como eles estão e, a partir daí, nós vamos traçar o planejamento. Olha aí, ó, a consciência, o planejamento dentro daquilo que nós já determinamos com as famílias, que ele precisa aprender. Vamos ver o que é preciso com esse aluno. Então, planejado, isto nós vamos determinar o que ele precisa. Cipriano Luquezzi tem um conceito legal sobre avaliação, que ele usa a avaliação enquanto produto e a avaliação enquanto planejamento. A avaliação enquanto produto é se a Escola Crescer fosse esperar avaliar o aluno só no 3º ano para saber se aprendeu ou não. Chegava lá no 3º ano do ensino médio, o aluno aprendeu, ótimo, maravilha. Chegou lá no 3º ano do ensino médio, o aluno não aprendeu. E aí? Não dá mais para voltar. No caso aqui, a gente usa o conceito de avaliação enquanto processo, enquanto planejamento. Aquilo, os 5 pilares que a Crescer já determinou. Como é que nós vamos saber se estamos no caminho certo?
fazendo nossas avaliações. Então, a gente não usa a avaliação enquanto produto, no conceito de Cipriano Luquezzi. A gente usa a avaliação enquanto processo. Então, de acordo com a nota do aluno, a gente vai vendo se ele está ou não dentro daquela meta final que foi traçada. Pronto, por isso, Milene, a mentoria é isso. A mentoria, a gente só consegue traçar um caminho, o mentor só consegue ajudar o seu monitorado, Isto. como é que chama? Não sei. Mentorado, Mentorado, né? Ele só consegue traçar esse caminho mediante um diagnóstico prévio. E que aqui a gente tem com os dois parceiros, o SAIS, né? Nosso sistema de avaliação, e o evolucional. Após o aluno fazer esses 2 simulados, a equipe pedagógica coordenada pelo professor Quixaba vai montar um diagnóstico individual de cada aluno. E aí sim, aí você vai ter a mentoria. O que é a mentoria? O caminho. O caminho dele foi traçado. O caminho foi traçado das necessidades pedagógicas. Porque a gente vê muito, e eu também aprendi isso com ele, eu acho que Quixaba o máximo, viu? Sou fã dele. Eu aprendi assim, a matemática ela é sequencial. Geralmente a matemática é o grande bicho-papão, né? Que aí vem a física, vem a química, com embasamento da matemática. Se esse aluno perdeu lá no 4º aninho conceito de fração, esse aluno vai se estender com essa deficiência. Ele vai ter dificuldade no primeiro ano do ensino médio com química, em um assunto chamado Lei das Conservação das Massas. No mínimo. No primeiro ano do ensino médio. Olha do 4º para o primeiro do ensino médio. A gente fala muito isso para os alunos. Estudem, porque o conteúdo ele é sequencial. Né? O conteúdo ele começa devagarinho, rasteirinho, e ele vai se aprofundando. Crase, por exemplo, é um assunto que começa lá no 4º ano do fundamental. E até a vida inteira a gente fica trabalhando com crase, né? Então, legal entenderem isso, que a mentoria é o caminho. Como é que é traçado esse caminho? Com planejamento. Como é que é traçado esse caminho? Com avaliações. Eu não posso imaginar, esse aluno, eu olhei para ele, esse aluno aí tem dificuldade em expressão numérica. Se eu não apliquei uma prova para ele, se eu não apliquei um simulado para ver isso. Exatamente. Então, a gente está focado com essa questão de monitoria, porque a gente já entendeu que esse vai ser o caminho para tirar esse aluno do fundo do poço que ele se encontra. E... Aí vem, Milene, permita. Por não. Aí tem a mentoria, que já fizemos o planejamento. Aí vem, e o que a própria palavra diz, nós vamos monitorar. Perfeito. Vamos monitorar, olha, traçamos na meta o que a gente quer que esse aluno chegue lá no 3º ano, estamos aqui acompanhando o que é que precisa para ele fazer. Então, a gente traçou uma meta, a gente já também disse, ó, é preciso tantas horas de estudo por dia, é preciso estudar tantas competências, tantas habilidades, e aí entra a monitoria. Nós vamos monitorando. Então, nós temos 2 equipes, né? Mentor, que vai começar a traçar o caminho, e o monitor, que vai acompanhar ele nesse caminho. Exatamente. Não é isso? Gente, isso vai ser um trabalho lindo, mas extremamente cansativo, porque você já pensou uma turma de 40 alunos. E exige muito da família. Pois é, isso que eu ia falar. Você já imaginou uma turma de 40 alunos, você preparar esses mentores e depois os monitores para acompanhar esses alunos? É um trabalho lindo, árduo, mas vai ser assim sensacional quando a gente começar a colher frutos. E aí é outra coisa que eu quero falar. Aí eu vou falar de escolas, né? Tem escolas que acham que pegam alunos ali lá no 3º ano do ensino médio, passa no vestibular e aí solta outdoor, não sei o quê, como se o mérito for dele. Eu quero alertar os senhores pais e os senhores alunos que aluno não se faz só em um ano. Aluno se faz durante toda a vida escolar. Processo. A gente está aqui falando, lá no 4º ano ele começa a ver fração. Então a escola que ele estudou lá no 4º ano, ela é intimamente ligada à aprovação desse menino no Enem. Ou na reprovação desse menino no Enem. Né? Então, senhores, o aluno ele não se faz de um dia para o outro, ele não se faz só em um ano. O aluno é um processo. E que ele precisa ter monitores e mais mentores. Né? É isso. E aqui a gente vai ter esse processo de acompanhamento. Mas, Quixaba colocou perfeitamente, a gente não faz nada sozinho, não. As famílias são importantíssimas no processo de desenvolvimento do seu filho, da sua filha. Sim. A escola, infelizmente, eu ainda não tenho varinha de condão, né? Para fazer os milagres acontecerem. Tudo é um processo. Criar gente é quilômetros de papo, é quilômetros de caminhada, né? Não se faz de uma hora para outra.
Então, a gente alerta as famílias que a escola precisa da ajuda de vocês. Assim como a família precisa da ajuda da escola. E assim, a proposta nossa aqui da Crescer não é aprender para fazer uma prova. Fazer prova é ele aprender a lidar com emoções. Ter ritmo. Né? Ter ritmo. Então, está fazendo prova. A gente quer uma aprendizagem em um processo. Né? Então, assim, de fato, um aluno não aprende tudo no terceiro ano. Seria muito bom se um aluno... Eu sou muito consciente disso aqui. Olha, vocês não vão aprender tudo no terceiro ano. É processo. Agora, nesse processo, se tiver falha nesse processo, vai ter muita dificuldade no terceiro ano. É como se eu chegasse para uma pessoa que não entende russo ou chinês, colocasse uma música lá e disse: o que é que você achou dessa música? Não entendi nada. Quer dizer que você é incompetente por não entender? Não. Quer dizer que você não entende russo ou chinês, mas a música pode até ser linda. É a matemática do ensino médio, ou a física ou a química, que muita gente não entende, acha que é um bicho de sete cabeças, que não é. Porém, neste processo, teve alguma falha, Milene, e aí a aprendizagem dele ficou comprometida. E Quixaba, e também assim, uma coisa que eu achei muito legal agora que nós estamos fazendo, a gente reformulou o planejamento a partir do 9º ano. Porque a ideia é que o nosso aluno de terceiro ano, ele chegue lá no terceiro ano só para revisar. Né? Isso. Então, assim, fala um pouquinho como foi esse processo de reformulação desde o do 9º ano ali do fundamental que nós fizemos esse ano. Como a pauta é aprendizagem, aprender, ela é momento. O que é que você tem que aprender? Você tem que aprender aquilo, a necessidade do momento. A pandemia, né, infelizmente, fez o estrago que fez, mas deixou alguns aprendizados para a gente. Tecnologia foi um deles. Né? E a gente entendeu também que a gente pode aprender em um menor espaço de tempo, digo de planejado, e com a produção muito maior. Deixa eu ser mais claro nisso aqui, nessa situação. Todas as grandes escolas do mundo, e no Brasil, todas essas grandes escolas, elas estavam com a hora-aula de 50 minutos ou 1 hora, né? E o que é que a gente percebeu? Que os alunos pós-pandemia, eles não conseguiam mais ficar 1 hora em sala, 50 minutos em sala. Milene, isso é uma coisa que a gente aprendeu no mundo pós-pandemia. Muito difícil um aluno estar resistindo 2 aulas seguidas de 50 minutos. Uma palestra. Imagina nós, adultos, estarmos 2 horas ali numa palestra. E o estudante, ele ficava 6 horas. Foi que nós percebemos isso, planejamos, reduzimos a nossa hora de 50 minutos para 40 minutos. Show. 40 minutos. É o tempo de que o aluno vai estar ali memorizando a aula, vai estar fixado na aula. Feito isso, isso possibilitou a gente aumentar a carga horária. Então, aquilo que a gente fazia só em um turno, com a redução dessa carga horária, a gente aumentou a quantidade de aulas. Essa quantidade de aula nos possibilitou, olha o planejamento, a aprendizagem planejada, nos possibilitou aumentar a carga horária, a quantidade de aula, nos 2 turnos. Aluno do 9º ano, ele está vendo todo o conteúdo do 9º ano sem comprometê-lo, sem comprometer a aprendizagem dele. Conseguimos adiantar algumas coisas que seria visto somente no 1º ano. Quando ele chegar no 1º ano, como ele já viu algumas coisas de 9º ano, a gente já começa a adiantar algumas coisas do 2º ano, e lá no 2º ano, ele já viu até algumas coisas, ou tudo, do 3º ano. Portanto, aqui, 9º, 1º, 2º ano, ele conclui toda a carga horária do ensino médio. E o 3º ano, ele trabalha com uma revisão, E com muito simulado. Com muito simulado. Porque também o que a gente observa nesse decorrer desse tempo que a gente trabalha com educação é que o aluno até sabe o conteúdo, mas ele não tem ritmo de fazer prova, ele não aprendeu a fazer simulado. Então, o que mais a gente preserva aqui, vão fazer 8 simulados, simulado né? Quando ele vai entrando em ritmo, 9º ano, 1º ano, 2º ano, 3º ano, planejado, gente. Volta aqui a fala inicial, né, de aprendizagem, consciência e a capacidade que nós temos de planejar. No 3º ano, ele vai fazer um simulado do Ari de Sá, nosso grande parceiro agora, terça-feira, à tarde. Já vai fazer terça-feira. Terça-feira, nessa semana, né, iniciando todas as terças, ele faz um simulado. Faz na quinta-feira, ele já faz um simulado do evolucional. E no sábado ele faz o simulado do Bernoulli.
Mas por que isso do aluno do terceiro ano? Porque o nosso aluno do terceiro ano, o que estuda, principalmente o que estuda aqui desde cedo, ele já viu toda a programação até o segundo ano do ensino médio. Então, no terceiro ano, ele praticamente quase não tem mais teoria para ver. Ele tem que praticar bastante essa teoria. Então, a gente tem esse simulado do Ari de Sá, simulado do Evolucional, simulado do Bernoulli e trabalhamos também com a plataforma estuda.com, com muita lista de exercícios. Então, a aprendizagem passa pelo processo de repetição. Pronto. E lembrando que a porta de entrada das universidades brasileiras é uma prova do Enem, que tem 180 questões e que você precisa de 3 minutos para cada questão. Então, essa é a nossa maior preocupação com o nosso aluno, é dar ritmo para eles. Obviamente que o aprendizado já é a base. Mas a gente não é só isso, a gente também trabalha com eles aqui esses vários estilos de simulados diferentes para preparar esse aluno para os inúmeros concursos que ele quer fazer. Então, a gente tem essa preocupação. E aí, pegando esse gancho, eu estou aqui querendo falar sobre os 2 alunos que passaram no CFO, né? Que é um concurso de oficiais lá no Maranhão, e que nós tivemos 2 alunos aprovados, um feito enorme, porque esse concurso ele é mais concorrido que medicina. E aí a gente teve essas 2 aprovações, que são frutos de muito trabalho, de muito planejamento. Né? E de diferentes simulados que esses alunos fazem no decorrer da sua vida aqui na Escola Crescer e chegando lá no ensino médico com o nosso coordenador Quixaba, que tem uma experiência enorme. Então, Joãozinho e o Leonardo passaram no CFO. Isso, né? E fala aí um pouquinho dessa preparação também para outros concursos além do Enem. O CFO é o curso de formação profissional, onde o jovem, ainda no ensino médio, ele já pode ingressar na academia e vai ser um curso superior. Ele já recebe uma bolsa, Milene, que está girando aí aproximadamente R$6 mil, que é melhor do que vários concursos que tem por aí, né? Eu tenho dito. Mas aqui a gente tem alunos passando nessa área militar também, na área de tecnologia. Então a gente não tem um nome pré-medicina, como já você colocou em reunião, mas a gente não trabalha o aluno somente para a medicina. Que ele seja feliz no curso que ele quiser fazer. A gente trabalha para ele enfrentar qualquer curso ou qualquer concurso que ele queira fazer. Então o CFO é mais uma dessa área de planejamento aqui da Escola Crescer do Pré-Medicina que a gente tem feito. Estamos criando aí também a turma pré-ITA a partir do 6º ano. Quixaba, a partir do 6º ano, sim, a partir do 6º ano. E já temos alunos interessadíssimos. Até para eles perderem medo de assim, eu pensei que era um bicho de 7 cabeças e não é. As Olimpíadas, elas comprovaram isso para a gente. A gente tinha alunos em Parnaíba com muito medo de fazer prova de Olimpíada. O ano passado, aqui na Escola Crescer, tivemos 60 alunos medalhistas na Olimpíada Canguru de Matemática. São muitos alunos, fora obra, astronomia. É isso que eu estou falando. A Escola Crescer, ela quer preparar o aluno para a vida. Preparar o aluno para a vida. E o que a gente também tem muito em mente, né, é que ele se apaixone por aprender. Nós temos aqui alguns exemplos de alunos que são nossos desde sempre, desde pequenininho, e que aqui no Fundamental 1 tiveram algumas dificuldades. E hoje está lá no ensino médio, está dando show, está sendo monitor. Ou seja, no decorrer do processo da vida dele escolar, a gente conseguiu fazer com que ele se apaixonasse, que ele se encantasse por estudar, se encantasse pela leitura, né? É esse o processo que a gente quer aqui na Escola Crescer, que a gente persegue. Não é só ensinar, é fazer com que esse aluno se encante, que esse aluno se apaixone por estudar, que o estudo vire um hábito na vida dele, né? E que é tão bom quando a gente senta com alguém para conversar e ver a bagagem que essa pessoa traz, né? De um livro que leu, de uma aula que assistiu, de uma palestra que participou, né? Que teve a concentração de fazer isso, de se encantar pelo aprendizado. Gente, porque é muito bom a gente sentar com alguém para conversar e ver que essa pessoa tem condições, porque estudou, porque leu, porque assistiu alguém falando, né? Criar realmente esses alunos críticos, pensantes e que sejam apaixonados por aprender. É isso que a gente persegue. E com a monitoria e com a mentoria, principalmente com a mentoria, a gente acredita nisso. A gente acredita que a gente vai ter condições de fazer com que esse ser humano, né, que daqui a pouco vai ser agente de modificação na sociedade, esse ser humano se encante
por um processo, não de vulgaridade, não de bobagens, mas que ele se encante pelo verdadeiro estilo de vida elegante, que é você ter conhecimento, que é você estar pronto para ajudar o outro. Então aqui a gente está muito preocupado com isso, de encantar. Ele na leitura, nos números, nas conversas, na leitura principalmente, né? Porque através da leitura a gente consegue se transformar. Então essa é a nossa meta, é fazer com que você, aluno, né, se encante, se apaixone por estudar. Isso, Milene. Né? Aqui vem uma dica também, Milene. E assim, não é uma dica, mas o que a gente está convivendo, principalmente nesse mundo aí pós-pandemia, é a participação da família, é fundamental. E aqui vai ficar para você, família. O aluno, dependendo da nota que o aluno venha tirar, por exemplo, se o aluno chegar em casa com a nota 6, 5, 4, ali não é a nota dele, tá? É a nota dele, da escola e da família. É um alerta no conceito de avaliação de Cipriano Luquezzi, é um alerta que algo está fugindo do planejado. Então a família tem que se perguntar, qual é o meu papel? Meu filho tirou uma nota baixa, mas qual foi o meu papel? Será que meu papel é só deixá-lo lá na escola? Será que eu não fui falar com a diretora, com o coordenador, com o professor? Se eu tivesse feito isso, teria evitado essa nota. Então aquela nota, ela serve para a escola, para o aluno, para a família. Por favor, você fique atento a isto, tá bom? Então, muito atento nessa questão, porque a nota, ela vai refletir todo o as planejamento. pessoas envolvidas, é o conjunto, né? Exatamente. Envolvidas e a nessa aprendizagem criação. envolve todos. Pronto. Tá bom? Não é só o aluno ali, não. Envolve todo. Envolve toda a comunidade que cria esse aluno, né? Que Exatamente. cria esse ser humano. E aqui a gente, na Crescer, a gente tem plantões de professores a cada 2 meses. Aí tem família que não vem, e aí deixa o menino solto e acha que só a responsabilidade tem que ser da escola. Não é, nós estamos fazendo aqui um apelo, a gente precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança. Né? Esse foi um slogan nosso. Aprender é um processo. Aprender é um processo e que todos os envolvidos e comprometidos, né, com esse ser humano precisam se alertar a isso, precisam chamar para si essa responsabilidade. Bom, a gente esteve aqui com o professor Quixaba, que é o nosso coordenador de ensino médio e diretor do curso pré-medicina. E eu só queria, para a gente encerrar aqui nossa conversa e nosso podcast, eu queria só que ele dá esse prazer para ele, né? Dele divulgar aqui as nossas notas de redação e falar um pouquinho dessa mudança da correção do Enem e por que a gente teve tantas notas abaixo de 1.000, né? Não tivemos só 12 notas no Brasil inteiro, alunos que tiraram 1.000. Eu queria que ele falasse aí um pouquinho disso, né? E do nosso sucesso no Enem. Graças a Deus, né? Muito trabalho e muito planejamento, né? É isso. Porque a gente, desde quando surgiu o Enem ele surgiu para avaliar as escolas. Ele não surgiu com o objetivo de a inclusão do aluno na universidade, acesso à universidade. O objetivo principal do Enem era para avaliar as escolas, o ensino no Brasil. De lá até então, o ser humano vai se adaptando. É uma característica nossa. O momento vai se adaptando. E as pessoas aprenderam a fazer a redação e, ao mesmo tempo, memorizaram aquelas técnicas. Foi que ocorreu no ano passado. Isso já vinha sendo muito criticado. Debatido, muito né? criticado. Então surgiram cursos e cursos, gente vendendo redação com modelos prontos. Olha, aqui nós temos modelo pronto, você só praticamente vai colocar seu nome. E, infelizmente, isto aconteceu. Né? A gente já faz aqui para você o autor e a frase que você deve colocar. Então, isso realmente vem acontecendo. O que foi que o Enem divulgou o edital no ano passado? Este ano faremos um pente fino em redações, modelos prontos. Automaticamente, aqui nós nunca trabalhamos com modelo pronto, a gente sempre discutiu que eu quero que o aluno aprenda a técnica. O tema que vier a cair, ele vai estar preparado. E o que ocorreu? Alunos que estavam treinados para modelos prontos, esses aí praticamente zeraram a redação. E nós aqui tivemos sucesso maravilhoso, das maiores notas do Piauí, 980, que foi a maior nota no Piauí. Nós tivemos aí 5 alunos com essas notas. 1, 2, 3, então, 4, perfeito. 5. Perfeito 5 aqui pra notas, gente, 980. Tá? E a gente teve também o prazer enorme de termos um dos nossos alunos com TEA, aprovados não, né? Uma nota muito boa em redação, 860. E eu acho legal também, pela experiência que o Quixaba tem, ele dizer assim que às vezes alunos com redação 920 conseguem aprovação em medicina.
porque a redação foi 920, mas ele superou lá na química, na física, nas demais disciplinas, né? Perfeito. Então, uma nota de 860 para um aluno com TEA, que entrou aqui na escola no 3º aninho do fundamental, com todas as suas dificuldades, mas teve uma família extremamente participativa da vida dele, uma escola que a abraçou, que a acolheu, que se preocupou, que planejou com ele todo o restante da vida estudantil dele, a gente tem hoje esse sucesso de um aluno com TEA com 860 de redação. É muito. Isso é à toa, professor? Não surge do nada. Não surge do nada surge do nada. É? Vem do planejamento, vem da família que desde cedo procurou uma escola que iria ajudá-lo, a escola sempre presente com ele, a família sempre presente. Tudo aquilo que a escola pedia, a família fazia, porque confia na escola, sabe? Escola nenhuma, pelo menos eu acho que escola nenhuma vai ser montada para fazer mal a alguém, ela quer o bem. Sim. Então, mesmo às vezes, quando a família não concorda, não entende, não, mas eu confio em vocês. Então, e assim foi feito. Graças a Deus, o resultado dele foi perfeito. Para mim, legal. Né, me perdoe os demais que tiveram nota máxima, para mim foi a maior nota. Com certeza. Vale 2.000, né? Vale 2.000. Então, a gente esteve aqui conversando um pouquinho, batendo um papo com meu parceiro, meu amigo, quem eu acredito muito e admiro muito. Recíproca mesmo. Falando um pouquinho desse processo nosso de planejar o aprendizado dos nossos alunos. E a gente deixa aí o convite para quem está nos assistindo. Se tiver o desejo, vem crescer com a gente.